Eu costumava ser um cristão fundamentalista. Eu lia minha Bíblia todos os dias. Eu ia à igreja aos domingos. Eu era evangélico. Eu contava aos outros sobre Jesus e sobre o meu relacionamento com ele. Assim como muitos fundamentalistas de qualquer religião, enquanto crescia, eu raramente era exposto a qualquer um que não acreditasse nas mesmas coisas que eu. No entanto, em algum momento durante os últimos anos da minha educação, aconteceu. Eu me expus a uma série de pessoas que acreditavam em coisas muito diferentes de mim. Alguns acreditavam em muitos deuses, muitos acreditavam em diferentes deuses. Alguns deles acreditavam em outras coisas, como reencarnação e vidas passadas. E alguns deles não acreditavam em Deus algum. Ateu é uma palavra que recebe uma má reputação, mas tudo o que significa é alguém que não acredita em qualquer Deus. Não é um sistema unificador. Não dá para unificar pessoas que simplesmente não acreditam em algo, mais do que não dá para jogar uma partida de não futebol ou se envolver em abstinência segura versus insegura. Alguns ateus não acreditavam em qualquer Deus porque nunca ouviram falar deles, ou porque nunca ouviram falar de alguém que tivesse levado a sério essa ideia. Eu tinha certeza que alguns deles não acreditavam no meu Deus simplesmente por odiar a autoridade ou porque queriam pecar. Pelo menos foi o que me ensinaram a acreditar. Mas eu admito que ainda estou esperando conhecer algum ateu assim. E então, havia um outro grupo de ateus. Estes eram os que tinham realmente pensado sobre isso e concluído que não havia nenhuma razão para acreditar em um Deus. Havia um monte deles, e eles tinham a razão e as evidências do seu lado. O que fez toda a coisa piorar é que eu estava fazendo meu doutorado em ciências na época. E parte do doutorado científico é aprender o que é evidência e o que não é. E aprender a discernir o que é um indício de que algo é verdadeiro e o que são truques que certas pessoas estão propensas a usar e que nós mesmos vamos utilizá-los para nos enganar, para acreditar em coisas que não são verdadeiras. Eu falava com essas pessoas, esses ateus, e apesar de discordar do que eles acreditavam, ou mais especificamente do que eles não acreditavam, eu percebi várias e várias vezes que eles estavam fazendo tudo o que qualquer pessoa faria para saber qual é a verdade. Pior ainda, sempre que eu falava com outros cristãos sobre isso, eles faziam tudo o que qualquer pessoa faz quando não quer acreditar na verdade, mas que só quer se apegar a uma crença porque isso é fácil, ou reconfortante, ou os torna felizes. Coisas que os cristãos reconheceriam como loucura ou idiotice caso alguém dissesse a eles, mas que, curiosamente, aceitavam como razoáveis entre eles mesmos. Eventualmente, eu me dei conta que teria que fazer uma escolha. Eu deveria me apegar às minhas convicções, sejam elas verdadeiras ou não, ou deveria procurar a verdade, mesmo que não me fizesse feliz. E eu escolhi. Escolhi não iludir a mim mesmo. Escolhi não aceitar nada por autoridade. Escolhi não acreditar em nada por fé. Escolhi ignorar todas as alegações infundadas, em não acreditar em nada que apenas apelasse emocionalmente para mim. Escolhi não me agarrar a crenças por temer o que a realidade poderia ser, ou quais seriam as consequências da descrença. Eu optei por não mentir para defender minhas convicções, e desistir delas caso eu percebesse que elas exigissem mentiras para sustentá-las. E em vez de fazer qualquer uma dessas coisas, eu escolhi acreditar apenas em alegações que fossem respaldadas por evidências. Escolhi examinar rigorosamente minhas crenças, tanto quanto eu examinava as crenças daqueles que eu discordava. Eu escolhi definir meus termos cuidadosamente, claramente e cumpri-los. Eu escolhi abandonar crenças quando não houvesse nenhuma evidência para tal, e mudar de ideia quando alguém me mostrasse que eu estava errado. Eu escolhi acreditar na verdade, seja ela qual fosse. E eu fiz isso porque viver minha vida sem saber ou sem me importar com o que era real e o que era fantasia parecia tão responsável quanto tentar dirigir um carro com os olhos fechados e as minhas mãos em meus ouvidos, ou tão seguro quanto atravessar a rua sem ter que olhar. Depois de decidir buscar a verdade séria e honestamente, minhas crenças religiosas desapareceram na superficialidade e tolice que haviam sido o tempo todo. Essa é a minha experiência, e só minha. E mesmo que seja fácil de dizer pela maneira como você defende suas crenças de que lado você vai estar, eu não posso dizer o que você vai encontrar se você decidir buscar a verdade. Mas eu posso te dizer isso.
Seja lá o que você acredita agora, no momento que você decide olhar honestamente para a realidade, você tem mais em comum com um monte de ateus por aí do que talvez você imagine. Porque se você quer saber por que muitos de nós ateus são ateus, aqui está. É porque mais forte que a lealdade em qualquer sistema de crenças, mais forte que o nosso desejo de consolo e conforto, mais importante do que o nosso desejo de agradar uma pessoa ou qualquer entidade, é o nosso desejo de saber o que é real e o que não é. É simples assim. Nós nos importamos se as nossas crenças são verdadeiras. I care if my beliefs are true. 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 I care about whether or not my beliefs are true. I care about whether or not my beliefs are true. I want to learn how things really are, so it matters how accurate my perspective is. I care whether what I believe is true. Eu me preocupo se o que eu acredito é verdade. Eu me preocupo se o que eu acredito é verdade. Eu me preocupo se o que eu acredito é verdade. Eu me importo se há boas evidências para aquilo que eu aceito como verdadeiro. Mas é claro que eu me importo se aquilo que eu acredito é verdade. Senão, eu não acreditaria. Eu me preocupo se o que eu acredito é verdade ou não. Porque eu me importo se o que eu acredito é real. Eu me preocupo se aquilo que eu acredito é verdadeiro. Eu me importo se o que eu acredito é verdade. Eu me preocupo se o que eu acredito é verdade. Eu me preocupo se o que eu acredito é verdade. Eu me importo se minhas crenças são verdadeiras. Você se importa?